Solo Leveling, Ragnarok, capítulo 130. Estou sonhando outra vez? Thomas André estava sonhando na névoa azul. Um pesadelo terrível que o assombrou durante toda a sua vida. Eu sou Thomas André. Você acha mesmo que vou desistir agora? Lá ele estava gritando e sendo espancado. Aquilo já não podia mais ser chamado de luta. Violência unilateral. Bang, 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 bang. Ele não podia fazer nada diante de tal força. Não importa o quanto você tente resistir, tudo o que você recebe em retorno é uma violência unilateral a qual você não pode revidar. Não importa o quanto ele tentasse, ele não conseguiria vencer o homem de seu pesadelo. Eu te avisei. Bang! Em seus sonhos, ele sempre levantava o queixo enquanto falava. Não importa quem seja. Aquela voz fria. Um olhar sem emoção que olha para você de cima. Eu não conseguia me lembrar do rosto, mas o olhar dele era tão vívido em minha mente que eu estremecia mesmo quando acordava de um pesadelo. Diante daqueles olhos, eu era apenas um fracassado. Thomas André entendeu o sonho. Quem você é? O campeão do UFC. Um demônio no ringue que ganhou o título de mais forte da humanidade. Uma potência absoluta que nunca sofreu uma única derrota até se aposentar. Ele era um tirano que sempre olhava para seus oponentes com desprezo. Esse sou eu, Thomas André. Mas... por que diabos? Thomas André sonhava constantemente com sua derrota. E nunca foi capaz de se considerar sinceramente forte. Não, ao contrário. Eu sou fraco. Essa é a verdadeira realidade de Thomas André. Talvez o mundo bufasse se soubesse que ele vivia com esses pensamentos. Isso seria considerado humildade ou engano. Mas para sua surpresa, essa era sua verdadeira essência. Eu sou fraco. Thomas André realmente achava que era fraco. Não importa o quanto treinasse seu corpo e aprimore suas habilidades. Ele ficou cada vez mais forte, até chegar ao topo e colocar todos a seus pés. Eu sou fraco. Ainda assim, não importava o quanto ele treinasse e se tornasse forte, ele sempre tinha sede. Estava ansioso e nervoso. Claramente, não há ninguém no mundo que possa derrotá-lo. O fato de ele ainda ser fraco era uma compulsão em sua mente. Mesmo depois de despertar como um caçador de classe S, essa compulsão não mudou. Um monstro com poderes além da percepção do caçador. Mesmo agora, quando ele se tornou o mais forte monstro classe S entre esses monstros. Por quê? Ele ainda estava nervoso. Por que sou tão fraco? O próprio Thomas não conseguia compreender sua compulsão. Quem diabos é aquele homem? O homem naquele pesadelo inesquecível. A presença do homem que estava em um sonho, mas que não podia ser superado, continuava a assombrá-lo. Que ridículo! Um humano que despertou para ser um caçador classe S, o auge da humanidade, é influenciado por um mero sonho. Ela pode saber de alguma coisa. Incapaz de suportar isso, ele procurou sua velha amiga, a senhora Norma Selner, para se queixar. Ela acreditava que um xamã e profeta renomada seria capaz de responder a seus sonhos. Mas a resposta de Norma Selner o confundiu ainda mais. Ela olhou para si mesma com um ar de arrependimento. Thomas, a emoção que você sente vem do vazio. O que você quer dizer com isso? O que preenchia seu corpo se foi, e ele está vazio. Então, de que diabos está falando? É como os profetas sempre são. Por mais frustrado que eu estivesse, só conseguia responder a perguntas que não conseguia decifrar. Mas, graças a ela, percebi uma coisa com certeza. Que seu corpo deve estar vazio. Que ele havia buscado força durante toda a sua vida para preencher o vazio que havia sido criado. E ao entrar na masmorra, Glacier e lutar contra os demônios que o atacaram de repente. Assim como as roupas se molham em uma garoa. Sem nem mesmo perceber, esse vazio foi preenchido. Sim, é isso mesmo! Thomas André percebeu naquele momento. Algo que ele havia desejado por toda a sua vida estava preenchendo-o por dentro. Isso é poder de verdade? Finalmente, o quebra-cabeça que lhe faltava foi montado. Isto sou eu, Thomas André. Agora, é perfeito. Cuá! Thomas André, que estava se debatendo em um sonho, abriu os olhos.
Ele percebeu instintivamente a verdadeira natureza de seu poder. Dê-me força, ó Itarim. Esse instinto guiou seu corpo e sua mente. E vou lembrar a esses humanos fracos, destemidos e inconscientes da sua própria força, o que é o verdadeiro medo. Ele liberou completamente o poder que o preenchia por dentro, e começou a destruir tudo o que via. Diante de seu poder absoluto, os soldados das sombras negras que correram para detê-lo derreteram impotentes. No entanto, um humano minúsculo com uma aura fraca, mas desagradável, desviou-se imparavelmente em direção a ele, cortando os soldados de sombras negras. Ah! Thomas Andre rugiu e exalou poder. No entanto, mesmo diante de tal poder esmagador, o pequeno homem não recuou, olhando para si mesmo com um olhar ardente e murmurando: Ezio. A voz chegou até Ezio, que estava com os caçadores da guilda Scavenger. Erga-se! Shua! Os chifres de Vulcã se alimentam de espíritos demoníacos. Naquele momento, o corpo espiritual de Ezio transformou os 2 chifres de Vulcã, fazendo com que 2 chifres brotassem acima da cabeça de Surro. Equipar, item, chifre de Vulcã. Buff. Desejo de destruição é aplicado, aumentando o dano físico em 300%. Vamos com tudo. Habilidade, Vento do Prado. Aumenta temporariamente a velocidade de movimento em 30%. Habilidade, Armadura do Gigante. A brisa fresca que flui através de uma nevasca fez com que o cabelo prateado do guardião se agitasse. O corpo de Surro começou a ficar maior a cada passo. E habilidade, Técnica Rígida. Um fluxo de ar negro ao redor de seus braços. Surro reuniu toda a sua força e bateu no corpo maciço do dragão de gelo. Bum! Como você se atreve? Thomas André estava furioso. Ele estava tentando se impor com sua força. Você está tentando competir com esse eu? Foi ridículo. Eu não achava que esse Thomas André pareceria ridículo para esse garoto. Você acha que pode me enfrentar? Bum! Em resposta à sua força de vontade, o dragão de gelo bateu no corpo de Surro com uma força imensa. E justamente quando eu estava prestes a esmagá-lo. Os olhos de Surro se iluminaram quando ele recebeu o poder de baixo. O poder do Senhor do Gelo. Shuak. Naquele momento, a corrente de ar negro no braço de Surro se esticou para frente. E... bum! A mão invisível. Surro tinha ela desde o nível 1. De acordo com Beru, o poder do monarca, que ele tinha sido capaz de usar habilmente desde que era criança, bateu com força em uma das pernas do dragão de gelo pela lateral. Então, a perna do dragão de gelo se deslocou para o lado. Naquele momento, o dragão de gelo não conseguiu suportar seu próprio peso, e se inclinou para um lado. Kuá! Surro usou o peso pesado ao contrário, e jogou o dragão de gelo com toda a sua força. E exclamou: Mãe! Naquele momento, Cha Hai-in levantou as sobrancelhas. Sim. Ela então enviou a Espada de Luz, que havia juntado toda a sua força em um único ponto. O objetivo é Thomas Andre. Flash. Muahahaha. Os olhos de Thomas Andre rugiram enquanto ele olhava diretamente para a luz ofuscante. Oh! O dragão de gelo envolveu as asas em seu corpo, bloqueando a espada de luz enquanto ela voava com força total. Crackle. A luz voou através do gelo espesso. No centro desse poder, Cha Hai-in cerrou os dentes. Foi superficial de novo. Era assustador lidar com Thomas Andre, mas sua existência estava protegida por uma grande camada de gelo. Mas isso deveria ser suficiente. Para o plano de Surro, chegou. O dragão de gelo sendo carregado e golpeado, e até mesmo a espada de luz foi empurrada para trás. Antes que percebesse, a fonte da Floresta Echo estava atrás dele. Splash! No momento em que as patas traseiras do dragão de gelo entram na água fumegante. Os muitos espíritos de gelo que compunham o dragão de gelo começaram a se dispersar em todas as direções. O que é isso? O corpo do dragão de gelo de repente começou a derreter em um ritmo rápido, revelando a figura de Thomas Andre em seu interior. Eu podia ver o constrangimento em seu rosto. Mas era só isso. Que merda!
O gelo ao redor dele havia desaparecido, mas o poder de Thomas Andre permaneceu dentro dele. Não, ele estava muito mais forte do que nunca. Haha, o que você vai fazer agora? Você se atreve a me enfrentar com uma caçadora de classe S esgotada e um bando de duendes? Thomas Andre sorriu arrogantemente quando aterrissou em frente às fontes termais, e imediatamente liberou seu poder. Aprimoramento. Aprimoramento de habilidade. Esse poder era uma das habilidades básicas usadas por tantos tanques, mas foi nesse momento que essa habilidade foi liberada por Thomas Andre, que o verdadeiro terror que se abateu sobre esta terra. Mas, no momento em que ele começou, os planos de Surro já haviam sido concluídos. De início, Surro perguntou ao Rei dos Yetis, o Senhor do Frio, uma coisa. O efeito da fonte da floresta Echo funciona em um monarca? Há um total de 3 ingredientes para a árvore divina da vida. Sangue purificado do Rei Demônio, fragmentos da árvore do mundo, e a água da nascente da floresta Echo. Ele não sabia o que eram os fragmentos da árvore do mundo, mas sabia exatamente o que era a água da nascente na floresta Echo. Se a água da floresta Echo pode purificar o sangue do Lorde Demônio, que efeito ela terá sobre o apóstolo de Itarim, que agora está subjugando o espírito de Thomas Andre? Surro se lembrou do que havia ouvido de Beru. Os deuses da nossa dimensão também eram Itarim, e os seres criados pela divisão da luz e da escuridão eram os governantes e monarcas. Então, e quanto aos apóstolos criados pelos outros Itarim? E se o apóstolo de Itarim também for semelhante aos governantes e monarcas? O que aconteceria se eu usasse a água de nascente da floresta Echo nesse apóstolo do Itarim? Para sua pergunta, Zilard, o Senhor do Gelo, deu a resposta adequada. O Rei dos Yetis, o Senhor do Gelo, acena com um sorriso sorrateiro. O Rei dos Yetis, Senhor do Gelo, ativa Santuário, fonte da floresta Echo. Naquele momento, o vapor que estava flutuando sobre as fontes termais congelou de uma vez, agarrando Thomas Andre. Continue com seus truques, Chop. Thomas Andre sacudiu o gelo que envolvia todo o seu corpo como se ele fosse o próprio. Mas mesmo aquele gelo era a fonte da floresta Echo. Item: água da nascente da floresta Echo. Dificuldade de obtenção? Tipo: consumíveis. É uma fonte misteriosa na floresta Echo. Quando bebida ou aplicada ao corpo, ela tem um efeito neutralizante sobre as toxinas. Os olhos de Thomas Andre se arregalaram, encharcados pela água da nascente da floresta Echo. Então, de repente, ele estremeceu e se encolheu em agonia. O que você fez comigo? Purificação. A resposta veio da boca de Circa, que estava apenas um passo atrás dele. Circa murmurou, enquanto observava os espíritos da floresta se dispersarem das fontes termais. Essa fonte espiritual despertará sua mente da possessão de espíritos malignos. É por isso que essas fontes termais existem nas profundezas do santuário. Arg! É claro que o apóstolo de Itarim seria muito mais do que um mero elemental. No entanto, a água da nascente da floresta Echo é o santuário do Senhor do Gelo Ardente, que é o equivalente ao apóstolo de Itarim. Era uma água espiritual que poderia purificar até mesmo o sangue do Lorde Demônio. No final, o demônio azul não aguentou e ricocheteou no corpo de Thomas Andre. Naquele momento. Golpe. O poder de Shah-Rain, que estava bebendo uma poção de mana de Surro, retornou. Esse é o corpo principal? Shah-Rain elevou o poder mágico de todo o seu corpo e olhou para o apóstolo de Itarim, que flutuava no ar. E agora? Thomas Andre, que havia recuperado os sentidos, também levantou a cabeça, olhando para o apóstolo de Itarim. Como esse maluco ousa me contrariar? Ele ditou, rangendo os dentes com raiva.